Como que a gente aborda esse aspecto vertical da comunhão que nos tira dessa vida desperdiçada, dessa vida aparentemente cristã, mas ateia na sua essência, essa vida morna? Sim. E eu acho, Ale, que se a gente quer falar de tudo que a gente está propondo aqui, né, sobre vida de Deus, sobre evangelho, essa aqui é uma semana sobre o evangelho, como nós podemos viver de fato o evangelho. Bom, Riffer, ele vai falar que os inimigos do evangelho, eles não são apenas inimigos de Cristo, mas eles também são inimigos da cruz. Né? Nós não podemos desassociar o evangelho de Cristo como nós não podemos desassociar o evangelho da cruz. Sim. Se nós queremos de fato ser evangélicos, né, o que estamos propondo aqui, nós não estamos com medo de semântica, né, porque muitas vezes num cristianismo pós-moderno, a gente não quer ser mais evangélico. Evangélico é coisa de vó, né? Então, hoje eu sou cristão, né? Hoje eu sou de comunidade, eu não sou evangélico. Evangélico era minha avó. Não, meus irmãos, nós somos evangélicos, porque nós cremos no evangelho. E nós precisamos de um retorno evangélico. Um retorno evangélico não é só um retorno à pessoa de Cristo, entendo o que eu estou falando aqui, mas é um retorno da forma da cruz. Sim. Né? A nossa proposta aqui hoje é falar de um evangelho cruciforme, ou seja, um evangelho que tem formato de cruz. Nós precisamos urgentemente, né, de um evangelho que não é moldado a nós. Esse é o tema aqui das aulas, né? Mas o evangelho que tem forma de cruz. O evangelho já tem uma forma. E é muito importante a gente reparar nessa forma vertical da cruz. Né? Eu não sei quem trouxe essa pedagogia para a igreja, mas eu amo essa pedagogia. É bem antiga, né? A cruz, ela tem o seu aspecto vertical, né? Que fala sobre o espaço para Deus, fala sobre o chamado ao Senhor, a vocação ao Senhor, né? Nosso relacionamento com o Senhor, mas também esse aspecto horizontal, ou seja, a relação que temos uns com os outros. E eu quero ler aqui, para a gente dar continuidade, eu quero primeiramente falar dessa comunhão com o Pai. Eu quero ler 1 João 1. Eu vou passar rapidamente, a gente vai falar muito de 1 João 1 hoje. E logo no início o apóstolo João diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos com os nossos próprios olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E presta atenção no versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu quero chamar a atenção aqui para a nossa conversa, que a gente não está falando de uma vida que a gente adquire com as nossas próprias forças. Né? Uma vida que a gente adquire sendo bonzinho, sendo moral, como você começou falando. Uma vida que a gente adquire porque alguém interviu na nossa história. Nós precisamos entender que a cruz, ela não é apenas um símbolo para os cristãos, naquele caso para os judeus que estavam ali também, mas é uma intervenção. A cruz não nos aponta apenas um símbolo, mas a cruz nos aponta uma intervenção. Nós estamos aqui hoje porque alguém interviu na nossa história. Então, se queremos falar do aspecto vertical da cruz, precisamos falar de intervenção. Ele nos amou primeiro. Eu só tenho comunhão com o Alê, eu só tenho comunhão com a Mamá porque alguém interviu na nossa história. E não há comunhão vertical, a Mamá vai falar mais disso, né? Não há comunhão vertical enquanto nós não entendermos alguém interviu na minha história. A vida foi manifesta ao homem. Alguém se apresentou. Isso é graça, isso é favor imerecido. Vamos lá. O evangelho da cruz é o evangelho da graça, não são dois evangelhos. Eu não preciso abraçar a crucificação ou abraçar a graça. A graça é a cruz. Né? Deus é amor ou é justiça? Deus é os dois. Deus não está com crise de identidade, uma hora querendo ser justiça, outra hora querendo ser amor. A maior expressão do amor, Deus deu o seu filho. João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Qual é a maior expressão de justiça? Deus deu seu filho unigênito. Foi agrado do Pai, né? Isaías falou isso. Foi agrado do Pai moer o Filho. Maior expressão de amor, maior expressão de justiça. Nós precisamos entender que a cruz é uma intervenção na história. Nós estamos no nosso calendário aqui, né? Pós-romano, 2023. Por quê? Porque é uma intervenção no calendário. Seja quem está nos assistindo, crente ou não, nós estamos celebrando no nosso calendário humano
que alguém veio e separou a história em antes e depois. Sim. Nós precisamos entender que a cruz é uma intervenção. A vinda de Cristo, o cântico que você citou, é uma intervenção. A vida se manifestou. Sim. E o apóstolo João continuou: o que vimos e ouvimos, né? A gente vai falar um pouco mais desses sentidos daqui a pouco, quando a gente voltar em 2 Coríntios 4. Anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Meu Deus. Eu vou ler isso de novo. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui, no primeiro capítulo da primeira carta de João, quando o apóstolo João está ensinando os seus ali, a comunidade de fé, a ter comunhão uns com os outros, ele lembra aqueles irmãos: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se nós esquecemos do aspecto vertical da comunhão, nós não temos comunhão, mas nós só temos coleguismo. Nós só temos clube social, nós temos qualquer coisa menos a comunidade de fé que se reúne em volta do Espírito de Deus. Porque eu posso ter o aspecto comunitário, que a gente vai falar daqui a pouco, porque alguém interviu na minha história. Sim. Alguém interviu na sua história. Alguém interviu na história da mamá. Então, eu tenho vida dentro de mim. Logo, nós podemos nos abrir para a comunidade. Sim. Nós somos evangélicos porque alguém interviu na nossa história. Para dar continuidade, eu quero dar continuidade ao que o João leu no primeiro dia, né? Sobre o Deus dessa era. Eu não sei se você lembra. Se você lembra, fala aqui pra gente se você estava no primeiro dia. Falamos em 2 Coríntios 4 sobre o espírito dessa era que cega o entendimento de muitos ali. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. Não é? A gente falou isso, segundo. Não é cegar o entendimento dos incrédulos que estão no mundão. Ah, a galera tá lá na balada, tá cega. Isso aí é óbvio. É óbvio, eles estão ceguíssimos. Mas às vezes estamos ceguinhos também dentro da igreja. Sim. Míope, né? Como o João falou, mas às vezes não é nem míope, é cego mesmo. É cego. Cego, cegado pelo espírito dessa era. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? A gente falou de... Vou ler de novo o 4. Nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus irmãos, por que nós estamos falando de uma intervenção? Nós queremos glória. Nós queremos ver a glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Glória de Deus que resplandece na face de Cristo, que não é um prêmio para aqueles que estão há 20 anos na igreja, mas para aqueles que aceitaram o evangelho cruciforme. Sim. Aqueles que aceitaram o chamado da cruz. Então nós podemos ser iluminados pela glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Ah, meus irmãos, ver a face, ver essa glória que resplandece na face de Deus não é um prêmio que você adquire depois de você ter 10 anos de obreiro, 20 anos de diácono, depois não sei quantos anos de líder de célula. Não, é um prêmio. Na verdade não é nem prêmio, né? É relacionamento, a gente vai falar disso. Mas para aqueles que aceitaram a cruz. Sim. Aqueles que aceitaram ser iluminados e sair dessas trevas, sair dessa cegueira desse mundo e receber a luz que resplandece na face de Cristo. Meus irmãos, estamos falando de uma intervenção que vem através de iluminação. Nós precisamos ser esclarecidos. A nossa geração precisa de esclarecimento da glória de Deus.